Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho das novas regras de concessão do BCP, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é também conhecido como LOAS. Então, no dia 16 de setembro, foram publicadas, no Diário Oficial da União, novas normas para concessão, manutenção e revisão do benefício de prestação continuada, também BCP ou LOAS, que é pago aos idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência. Então, agora, para ter direito ao benefício no valor mensal de um salário mínimo, R$ 1.045, é necessário que o rendimento bruto mensal por pessoa da família seja de até 1/4 do salário mínimo, que é correspondente a 25%, do salário mínimo, ou seja, R$ 261,25. Outra novidade é que os gastos mensais com alimentação, medicamentos, consultas médicas, fraldas descartáveis, eles poderão ser deduzidos do rendimento bruto familiar por mês. Agora, para que isso aconteça, será preciso comprovar com formulário médico e ainda é preciso atestar que o requerente não recebe esses itens por órgãos públicos, tá? Então, e também no tocante à documentação, a nova norma, ela exclui a apresentação de documentos originais do idoso ou do deficiente que solicitar o benefício, assim como o representante legal dos demais membros do grupo familiar. Então, se houver alguma dúvida quanto à autenticidade ou à integridade dos documentos, o INSS ele pode exigir a qualquer tempo os documentos originais, ficando o responsável pela apresentação das cópias sujeito a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Bom, a composição familiar, no caso do LOAS, é para famílias que comprovem não ter condições financeiras para cuidar do idoso ou do deficiente. E agora será consideradas informações do CAD único para a composição familiar, sendo deduzida da renda bruta familiar o valor mensal gasto com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas na área da saúde. Então, pessoas com deficiência, aí o benefício das pessoas com deficiência, ele está sujeito à revisão periódica. Então, ou seja, a concessão do benefício, ele depende, da comprovação da deficiência e de renda familiar. Então, não adianta ser só deficiente, tem que ter renda familiar mensal per capita limitada aos parâmetros da concessão do benefício. E a comprovação da deficiência, ela leva em conta impedimento de longo prazo. Então, que implica o quê? Na incapacidade do indivíduo de trabalhar de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E se o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade. Então,
a assinatura e a autenticação, né, que foi por último a publicação feita recentemente, ela aborda que o beneficiário ele deve confirmar as informações declaradas no requerimento por meio de assinatura, inclusive eletrônica, ou em acesso com usuário e senha, certificação digital ou biometria. Então, se o segurado for analfabeto, ele poderá utilizar a impressão digital para autenticar o documento, desde que esteja na presença de um funcionário do INSS. Então, quem tem direito, né, a receber o BCP, né, o benefício de prestação continuada, as pessoas que se identificar em um dos requisitos, né, que são as pessoas que têm mais de 65 anos de idade, são pessoas de qualquer idade que tiveram uma incapacidade de longa duração, então pessoas com renda familiar baixa, e muitas pessoas, elas confundem o LOAS com aposentadoria, mas são completamente diferentes, porque o LOAS ele é um benefício assistencial para o deficiente de baixa renda. Já a aposentadoria, ela é devida apenas para quem contribui para o INSS durante um período, né, determinado, normalmente um período longo. Dependendo se é homem ou mulher, né, qual atividade exerce, também dependendo se atende ao critério da idade mínima, né, exigida. Então, como é que você faz para solicitar o LOAS ou o BCP? Então, para você ter direito ao benefício, é preciso que um assistente social faça uma avaliação para a renda familiar. Esse trabalho é denominado estudo social. Então, para isso, é preciso solicitar a visita do assistente social, né? Você vai no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistente Social. Toda cidade tem pelo menos uma unidade. Então, é bom lembrar que a família ela tem que estar inscrita e atualizada no CadÚnico, que é o Cadastro Único do Programas Sociais do Governo Federal. Então, antes de apresentação de requerimento junto a qualquer unidade do INSS, você tem que estar inscrito no CadÚnico. E a solicitação do LOAS ou BCP, ela é feita à distância. O comparecimento presencial, ele só é necessário para comprovação da condição de quem for solicitar o benefício. E para prosseguir com o pedido para idosos, é necessário acessar o site Meu INSS, realizar o login. Você vai escolher a opção Agendamento, Requerimentos, aí você vai selecionar Novo Requerimento, Atualizar, né? Então, na atualização, na ocasião, você vai atualizar os dados necessários, você vai avançar, pesquise a palavra idoso e clique na opção desejada. A solicitação já para deficiente é semelhante, mas ao invés de você pesquisar a palavra idoso, você vai pesquisar a palavra deficiente, escolher o serviço desejado. Então, e para ambos os casos, será comunicado previamente a dispensa de comprovação presencial. E além disso, todo andamento poderá ser acompanhado, né, na opção Agendamento, Requerimentos. O BCP LOAS, quando ele for negado, né, que o benefício ele pode ser negado quando, no caso, a pessoa não tem idade mínima, quando não prova, né, a incapacidade, ou ainda quando entende-se que a família, ela não é baixa renda, que esse é muito comum, a família não ser baixa renda. Então, se a negativa for porque não ficou comprovada a incapacidade, você precisa questionar a perícia feita pela Previdência Social. Agora, já se o pedido for negado devido à renda familiar,
você deve ter cuidado, né, de apontar todas as despesas que a família tem com a pessoa deficiente ou idosa, para que o INSS leve isso em consideração. E ainda, o BCP LOAS, ele também pode ser suspenso, né, devido... Isso muitas vezes ocorre quando a COINP, que é a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária, ela identifica alguma mudança nos requisitos obrigatórios que dão direito ao LOAS, né, ou ao BCP. Então, por exemplo, o idoso solicita o LOAS e depois se casa. E aí ele acaba se casando com um aposentado, né, que recebe o teto do benefício pelo INSS. E aí residem somente os dois numa casa. Então a renda familiar mudou, né? A renda familiar aumentou. E o LOAS vai ser cortado assim que verificado. Então já aconteceu, por exemplo, da COINP cortar o LOAS, né, ao identificar viagens do beneficiário para o exterior. Ou ainda localizar que ele tem automóvel, ou ele tem comércio, ou tem bens, imóveis. Bom, inclusive o INSS ele pode utilizar provas de redes sociais para que os benefícios sejam suspensos. Então, para você receber o benefício, não é necessário contribuir com o INSS, o LOAS, somente o LOAS. Mas é importante lembrar que o beneficiário, ele não terá direito, quem recebe LOAS não tem direito a 13º salário ou pensão por morte. Hoje o valor é de R$ 1.045, que corresponde ao salário mínimo do ano de 2020. Aí tem algumas dúvidas. O benefício LOAS, ele é vitalício? Sim, desde que a renda da família continue dentro dos limites exigidos. Então, caso o INSS convoque para nova perícia ou atendimento, é importante comparecer para você comprovar a necessidade ao benefício que ela ainda permanece. Bom, uma outra dúvida, recebo Bolsa Família ou outro benefício assistencial. E aí, esse benefício, ele é computado no cálculo da renda da família? Não, não é computado como renda para fins de deferimento do benefício. Então, por exemplo, em uma família de 4 pessoas, somente o pai trabalha e recebe um novo salário mínimo, recebe um salário mínimo. Porém, a família recebe mais R$100 do Bolsa Família. Então, nesse caso, é possível pedir o quê? Pedir o LOAS, porque somente é considerada a renda do pai. Tá? Bom, uma outra dúvida é sobre o conceito de família para fins do cálculo da renda per capita. Bom, a família é compreendida como conjunto de pessoas que vivem sobre o mesmo teto. Então, assim entendido, é o requerente, o cônjuge ou companheiro, companheira, o filho não emancipado, seja ele de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais e o irmão não emancipado de qualquer condição. Menor de 21 anos ou inválido, a renda mensal familiar constitui-se o quê? Na soma dos rendimentos brutos auferidos no mês pelos membros da família que residem o quê? Nesse domicílio, composta por salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada. Comissões também entram nesse cálculo. Bom, 2 pessoas da mesma família, elas podem receber LOAS? Sim, pode. Contudo, o valor do benefício da pessoa idosa já contempla com o benefício residente no mesmo domicílio. Então, não deve ser incluído no cálculo da renda familiar, de acordo com o Estatuto do Idoso. Em situação análoga, para a pessoa com deficiência,
né? O fato de já existir beneficiário do LOAS na família idoso ou também com deficiência exige que esse valor entre no cálculo da renda, no caso da renda familiar. Bom, e o beneficiário, ele deve necessariamente ser interditado para receber o LOAS? Não. A interdição, né, e a consequente curatela, elas não são obrigatórias para que a pessoa tenha acesso ao LOAS ou BCP. Bom, e a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, ou LOAS, pode requerer empréstimo consignado? Isso eu sempre recebo e-mail. Então, quem recebe LOAS ou BCP não pode contratar empréstimo consignado. A gente tem um novo projeto de lei que está ainda em votação pela Comissão de Finanças e Tributação, o CFT, então na Câmara dos Deputados. Se aprovado, os segurados que recebem até um salário mínimo mensal poderão ter acesso a esse tipo de crédito. Bom, e quem recebe LOAS pode estudar? Pode, não tem nada contra. Então, beneficiário do LOAS, BCP, não perde o benefício ao cursar ou estagiar, o que é permitido, tá? É o exercício de atividade remunerada nos termos do artigo 21A. Aí, o benefício pode ser suspenso também quando a renda per capita familiar superar 1/4 do salário mínimo. Bom, e eu posso acumular o LOAS com outro benefício? O beneficiário de prestação continuada que recebe LOAS não pode ser acumulado com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Bom, e eu posso trabalhar e continuar recebendo LOAS? Bom, é possível que a pessoa com deficiência exerça uma atividade, né, como aprendiz. Entretanto, em regra, o benefício será cancelado quando do exercício de qualquer tipo de atividade remunerada, exceto se for aprendiz, até mesmo se exercida como microempreendedor individual. É cancelado, tá? Bom, se meu benefício for negado, é possível recorrer na justiça? Sim. Você pode entrar, né, com uma ação judicial para buscar a concessão do benefício assistencial. Em primeiro lugar, em caso de dúvidas, você tem que buscar um advogado especialista para te ajudar, né, para te orientar sobre esse assunto. Então, é importante você buscar um especialista. Quem recebe o benefício pode ter cartão de crédito? Bom, normalmente, para você fazer um cartão de crédito, você precisa provar a sua renda e não ter nome negativado. Então, sim, os beneficiários do LOAS podem fazer cartões de crédito, porque o benefício ele é uma renda e ele pode ser usado como prova, né? Bom, por que as pessoas chamam esse benefício de LOAS? LOAS é a sigla da Lei Orgânica da Assistência Social, no qual o benefício da prestação continuada ele pertence. Então, o termo ganhou popularidade e muitas pessoas começaram a chamar o benefício por esse nome, tá? Então, ficou conhecido como LOAS. Bom, eu preciso ter contribuído para a Previdência antes de solicitar o LOAS? Bom, por ser um benefício assistencial, não é obrigatório estar na qualidade de segurado. Ou seja, ter contribuído para o INSS, para a Previdência Social. Então, você não precisa de nenhum tipo de contribuição para receber o LOAS. Agora, o que acontece é que muita gente quer receber o LOAS, tem renda,
né? A pessoa possui renda, a pessoa possui imóvel, vai pedir o benefício, a gente explica, olha, você não tem direito, não, mas eu quero receber porque a minha vizinha recebe. Gente, não façam isso. Se você não... Ou eu vejo muita gente que é casado. Ah, não, mas eu vou simular uma separação para eu receber o benefício. Tudo bem, você pode até simular uma separação para você receber o benefício. Só que o que vai acontecer? Se o teu marido ou tua mulher vier a falecer, você vai continuar com LOAS, porque aí você vai falar que você é separado, que você... Aí, para você ter direito à pensão por morte, você vai ter que entrar com uma ação, provar que você teve a necessidade, que a necessidade veio depois, que você não recebia a pensão porque você... É complicado o negócio. Então, assim, evite receber, só peça realmente se você não tem bens, não tem renda, você tem necessidade do benefício, porque se você tem alguma renda, por menor que seja, se você tem algum imóvel, isso vai dar problema futuro. E problema de benefício, qualquer problema que você tenha com o INSS, se eles acharem que você cometeu algum tipo de fraude, o negócio fica complicado. Aí você vai ter que responder processo criminal, e não é processo criminal comum, é processo criminal perante o quê? É federal o negócio. Então, você vai na Polícia Federal prestar depoimento. E assim, conheço um monte de gente que já teve problemas e sem cometer qualquer tipo de erro, o benefício foi cortado e tudo mais, e a pessoa acabou o quê? Tendo que ir na Polícia Federal explicar tal, depois até reativou, mas sem cometer nenhum erro, a pessoa já teve uma dor de cabeça enorme, porque suspeitaram que fosse fraude, mas não era. Agora, imagina quem comete fraude. Então, você vai responder processo criminal, você vai ter que ressarcir o INSS, você vai devolver tudo com juros, multa, correção monetária, tá? Não é brincadeira. Então, o que você receber, você vai gastar o dobro para devolver e fora a parte criminal que você vai responder. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, hoje a gente tem um sistema todo computadorizado, tudo quanto é, assim, aposentadoria, todo tipo de rolo que você for fazer é pego e a pessoa responde o processo. Então, pelo amor de Deus, se alguém te procurar, me dá algum dinheiro que eu vou te aposentar, mas eu não tenho tempo, não, vou dar um jeito, fujam, porque isso é problema, isso é dor de cabeça e vai ser descoberto porque é tudo computadorizado. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.